O mundo enxerga o Natal como uma data comercial, né? O mundo enxerga o Natal e alguns enxergam Jesus só na época de Natal ou só na época de Páscoa. Mas eu quero, juntamente com vocês aqui, estudar na palavra de Deus o porquê, né? O porquê. Irmãos, chegou Natal. Natal, irmãos. Dezembro está aí, né? Época da árvore de Natal. Quem já montou a árvore de Natal? A Fabiana, se deixar, ela monta a árvore de Natal em janeiro. Ela desmonta e na semana que vem ela já está montando de novo, porque ela ama montar a árvore de Natal, né? E é tradição. Eu lembro quando eu era pequeno, né? Que minha mãe montava de Natal, eu, a minha irmã, meu irmãozinho pequeno, fazia uma festa, né? Quebrava, a bolinha era de vidro ainda, né? Então me cortava todo, quebrava aquilo na minha mão, mas era uma alegria. Era mais legal quando chegava o dia 24, que aí chegavam os presentes, né? Aí você abria os presentes, tinha lá um par de meia, uma cueca. Mas era muito bom aquele momento, né? O momento da família estar junto. E chegou o Natal, nós vamos falar esse ano sobre o nosso Natal. O Natal, juntamente com a Páscoa, mas eu vou focar no Natal. É um momento muito importante para nós cristãos. É um momento muito importante. Porque o Natal, juntamente com a Páscoa, mas o Natal é uma das maiores festas da nossa tradição cristã. É uma das maiores festas. Porém, o Natal, ele é uma data pouco compreendida em seu significado. É uma data pouco compreendida no seu significado. Como eu disse aqui no começo, alguns se lembram que Jesus existe só na época de Natal, e no dia 24 ainda, né? E aí enchem a cara, aí faz as presepadas da vida, e aquilo é Natal. Aquilo é Natal. Para muitos, Natal é uma data de estar com a família, mas é só nessa data, é só nesse dia. O Natal é a pessoa de Jesus. O significado do Natal é o que está por trás do Natal. A pessoa do nosso Senhor. Jesus, né, que é tão tatuado por alguns, olha lá a tatuagem, ó, muita gente tatua Jesus, né, olha lá, faz a tatuagem de Jesus, e é Jesus, vou pôr Jesus no meu corpo. Tem jogadores de futebol que tomam o seu corpo todinho com tatuagem, olha que tatuagem bonita essa aí, ó. Eu estou com um cartão desse tatuador, se alguém quiser depois, só me procurar que eu vou passar para vocês, eu me indico. Vai ficar bem legal. Resta a sua vida com esse negócio aí. Jesus. Mas um nome muito tatuado. Você pode observar, né? Os jogadores de futebol tatuam versículo bíblico aqui, Jesus aqui, né? O nome da mãe aqui. Muito tatuado. Pessoa tão conhecida. Uma pessoa tão falada. Será que o mundo realmente, meus irmãos... Será que o mundo realmente sabe quem é Jesus? Será que o mundo conhece realmente quem é Jesus Cristo? Se você for no Google agora e digitar o seguinte: quais são as pessoas mais famosas da história? Sabe o que vai acontecer lá? Jesus, e vai estar na maioria das listas. Jesus na maioria das listas. E você vai ter logo junto dele Charles Darwin, que foi o criador da teoria da evolução. Você vai ter também Albert Einstein, que foi um físico alemão, criador da teoria da relatividade, que é um dos principais pilares da física moderna. Então Jesus aparece em todas as listas. Nós vivemos em meio a uma sociedade, meus irmãos, um país que é extremamente religioso. Jesus é uma figura muito conhecida aqui no Brasil. Todo mundo sabe quem é Jesus. Embora não conheça a pessoa de Jesus, já ouviu falar do nome de Jesus e fala de Jesus, porque no Natal, Jesus é Natal. Jesus é a Páscoa. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida por todos aqueles que dizem que conhecem Jesus. A pergunta é: quem é Jesus? Todos esses,
quem é Jesus? Quem é Jesus para você que está aqui hoje? Até falava com o Juninho, ele cantou o tema da mensagem, ele não sabia qual era o tema da mensagem, e isso aqui está no meu coração faz tempo. Você cantou Jesus hoje, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, é o ar que eu respiro. Você cantou, mas quem é Jesus? Como você completaria essa frase? Jesus é, completa essa frase agora aí na sua mente. O que Jesus é para você? O que Jesus é para você, meu irmão? Tem um livro do Judah Smith que chama-se Jesus é, e ali apresenta várias faces de Jesus. Mas quem é Jesus para você hoje? E eu quero falar um pouco de Jesus. Quem é Jesus? E eu quero falar com vocês 4 verdades a respeito de Jesus que nos mostram quem Ele realmente é. 4 verdades a respeito de Jesus que nos mostram quem Ele realmente é. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Aonde vai nos falar que a primeira verdade, Jesus é Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos juntos aqui, por ouvirmos a Tua palavra, pelo Teu Espírito manifesta em nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado. E que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações e nos dê a revelação de quem o Senhor é. Que nós possamos compreender o Jesus que está por trás do Natal. Que o significado dessa data não seja somente um dia comercial, mas que seja o dia do nascimento do nosso Salvador. Nós te consagramos este momento em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Primeira verdade, Jesus é Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Eu vou ler para vocês a versão NVT, tem nas TVs para você me acompanhar, diz o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra... Irmãos, Jesus não era apenas um homem bom. Jesus não era apenas um exemplo de boas maneiras. Jesus não veio ao mundo para ser um grande líder. Mas Jesus é o Deus encarnado que entrou na história como homem. Jesus é Deus. E o João inicia seu evangelho dizendo o seguinte: no princípio. E se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, Moisés escreve o quê? No princípio Deus criou os céus e a terra. Então, o que João faz? Ele fala, no princípio, aquele que é a palavra. Então, nós observamos aqui que João começa de propósito, de maneira proposital, mostrando a todos os leitores do seu livro, que Ele é o Deus que está presente desde a criação. E Ele usa uma expressão, aquele que é a palavra. Por que será que João usa essa expressão? Irmãos, palavra aqui no sentido original de que foi escrito significa logos. Logos. E provavelmente, tá? Eu não estou batendo aqui, não estou afirmando, mas provavelmente João escreveu este evangelho na cidade de Éfeso, que nós estudamos. Ó, continuando aqui, tá vendo? Nós estudamos que João foi pastor da igreja de Éfeso, e por causa ali da perseguição de Domiciano, aquela coisa do culto ao imperador, ele foi preso aonde? Ah, esses aprenderam mesmo, hein?
Vocês vieram no culto mesmo, hein? Foi preso na ilha de Patmos. Então, provavelmente, ele escreveu esse livro, esse evangelho, quando estava na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era celeiro de vários pensadores e filósofos, como, por exemplo, Heráclito de Éfeso, que viveu em 540 a.C. E este cara aqui, o Heráclito de Éfeso, ele desenvolveu o conceito chamado logos. Palavra igual a logos. Heráclito de Éfeso. E o que ele dizia do conceito de logos? Ele falava o seguinte: o logos é uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar a physis e trazer sentido à vida. Physis, que ele fala aqui, é tudo aquilo que é físico. Então, este pensador desenvolveu o conceito de logos. E traduzindo o que ele escreveu aqui para vocês. Traduzindo. Ele diz o seguinte, um conceito logos, tradução do que Heráclito de Éfeso escreveu é: o sentido da vida não está em tudo isso, e sim naquele que governa tudo isso. E aí João, lá em Éfeso, escreve: aquele que é o logos, aquele que governa tudo isso. Irmãos, olha o que a história nos diz. Isaac Newton, que foi um teólogo, foi um cientista cristão, que veio aí na época de 1643 depois de Cristo, escreveu o seguinte: a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Isaac Newton escreveu isso aqui. Tenho aqui o mais atual, Stephen Hawking. Ele escreveu o seguinte: quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que não é de jeito nenhum arbitrário, mas obedece a certas leis bem definidas que regulam diferentes áreas. Parece muito razoável supor que existam alguns princípios unificadores, de modo que todas as leis sejam parte de algo, alguma coisa, alguma lei maior. O que causa maior impressão é a ordem. Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais vemos que ele é governado por leis racionais. E uma pergunta continua: por que o universo dá-se ao trabalho de existir? Se quiserem, há um ateu dizendo aqui para nós, se quiserem, vocês podem definir Deus como a resposta para essa pergunta. É difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito Deus. Irmão, ateu tem mais fé que eu, sabia disso? Um ateu tem mais fé que eu e você juntos. Tem uma ilustração que eu me lembrei quando eu estava escrevendo isso aqui. Um caminhão se envolveu num acidente e ele transportava um bolo. E aí, irmãos, deu perca total, acabou com toda a carga do caminhão. E quando os bombeiros apagaram o incêndio, abriram lá do caminhão, foram pegar o que sobrou, estava tudo destruído. Mas tinha no meio do caminhão inteiro um bolo de aniversário, todo confeitado. Sabe aqueles bolos bonitos? Igual do diaconato hoje de manhã lá. Tá bonito aquele bolo, né? Bonito, todo enfeitado. E aí vieram duas explicações. Um cara, sabe aqueles caras que ficam olhando acidente de trânsito? Quem já viu já? Quando o cara tropeçou, para uns 15 olhando, né? Eu acho que ele tropeçou por causa da guia. E tinha lá os de plantão. Aí um deles falou assim: sabe por que aconteceu isso aí? Porque esse caminhão transportava farinha de trigo. Fala os ingredientes do bolo aí para mim. Farinha de trigo, ovo, leite, fermento, chocolate, tudo isso. Só que aconteceu o seguinte: quando o caminhão bateu,
A quantidade de ovos se quebraram no ar e caiu o ovo certinho dentro de uma bandeja que o caminhão estava transportando. E de repente a farinha voou e caiu na travessa. E uma porção exata de fermento foi e caiu. E fermentou a massa. E de repente aquilo que foi a cobertura e o ornamento caiu. E do nada o bolo tomou forma. Aí um outro chegou e falou o seguinte: esse bolo estava sendo transportado porque uma dos maiores confeiteiros do nosso país foi quem fez ele. E o que aconteceu é que ele ficou isento do acidente. Qual teoria vocês acreditam? A segunda. Mas tem gente que acredita na primeira, porque o mundo, o universo é um negócio, uma explosão, e de repente apareceu e aconteceu. Irmãos, meus queridos, Jesus é o Logos. Jesus é o Logos, Ele é a razão de tudo isso. Você não veio de uma ameba. Embora você fale, meu marido parece uma ameba, viu? Você não sabe, eu preciso falar com você sobre meu marido. Você não veio de uma ameba. Você faz parte do maior projeto do universo. Você foi criado pelas mãos do Senhor. Jesus é o Logos. Ele é a palavra, e Ele te fez do jeito que você é, amém? Continuando a leitura, nós estávamos fazendo, o verso 3 diz, por meio dele, por meio de quem? Por meio de quem? Deus criou todas as coisas. Presta atenção. O cara que escreveu isso aqui, ele viu com os olhos dele. O cara que escreveu isso aqui, ele viu com os seus próprios olhos. Ele estava presente quando Jesus fez o quê? Ele acalmou a tempestade. Então ele sabe que Ele está por trás de tudo. Ele é o Logos, Ele é o poder que rege o universo. Ele não é somente o Criador, mas Ele é aquele que criou as leis do universo. Ele é aquele que faz o quê? Que governa essas leis. Ele é aquele que dá ordem ao vento e o vento para. Ele é aquele que dá ordem à tempestade e a tempestade para. Ele é aquele que dá ordem e fala, Lázaro, sai para fora, e a vida toma de volta ele. O cara que escreveu isso viu tudo isso. Ele sabe do que ele estava falando. Meus queridos irmãos, o ser humano, o homem procura uma resposta, procura um sentido para tudo. O homem vive em busca do transcendente. Eu vi um documentário esses dias sobre a Índia. Lá tem mais Deus do que habitante. Um rato. Se aparecer um rato aqui, você faz o quê? Sai correndo. Eu não sei de onde apareceu. Me falaram que era um morcego, mas eu achava que era um passarinho. No dia que a pastora Sueli estava aqui, falaram que era o Batman. O Batman saiu voando aqui. Ainda bem que ele foi para fora, né? Se ele passasse passeando aqui. Eu achava que era um passarinho, mas falaram que era o Batman que estava voando aqui dentro. Se parece um rato aqui, o que você faz? Os homens, lógico, ia matar, né? Ou ia pegar ele com a mão e pôr lá fora. Não é verdade? É verdade ou não é? Você acha que os caras iam sair tudo gritando aqui, correndo, né? E as mulheres querem matar o rato. Lá na Índia tem um templo, que se você matar um rato, lá tem mais de 200 mil ratos. Se você matar um rato, você tem que dar o peso daquele rato em ouro para o templo. Porque um rato é um Deus. É verdade. Sabe, meus irmãos? O homem busca pelo transcendente. Mas nós temos um Deus que entra na história do homem como homem e diz o seguinte: eu sou Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15 ao verso 17 diz o seguinte, pode marcar aí que eu vou ler para vocês. O Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora diz o seguinte: ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Hebreus capítulo 1, verso 3, a parte A do versículo diz: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa, com seu logos poderoso, sustenta todas as coisas. Amém. Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Amém. Segundo lugar, Jesus é a vida. Jesus é a vida. Evangelho de João, capítulo 8, verso 3, mas é o verso 4 e o verso 5. A pessoa que fez errado, que foi eu mesmo. E a pouco culpa no Jonas, mas não, eu nem estou vendo o Jonas aqui para culpar ele. João capítulo 1, verso 4 e o verso 5 diz o seguinte: aquele que é a palavra possui e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Este vida aqui é igual Zoe. E a palavra Zoe aparece 36 vezes no Evangelho de João. Marca aí para você ter isso, né? A palavra Zoe aparece 36 vezes no Evangelho de João. A palavra mais comum no grego para descrever vida é a palavra bios. E uma outra palavra muito comum também que descreve-se vida no grego é a palavra psique, que significa o quê? Vida interior. Porém, meus queridos irmãos, João, quando escreve isso aqui, quando ele escreve lá em João 10:10, eu vim para lhes dar Zoe, vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Ele está falando sobre Zoe. Sabe, meus queridos irmãos, o que traz satisfação na vida de um homem é o Zoe de Deus, é a vida de Deus. E o ser humano, por algo crônico, ele é insatisfeito. É ou não é? Ele é insatisfeito. E o ser humano, por essa inflamação crônica que ele tem, o que ele sempre está em procura? Ele sempre está buscando ser feliz, ele sempre está buscando por felicidade, é uma busca de felicidade desenfreada, ele passa a vida inteira buscando, procurando, e não encontra. Sabe por quê? Porque somente Jesus pode oferecer essa vida, somente Jesus pode oferecer a Zoe. Só Ele pode acrescentar isso. Zoe, o que é? Zoe é a vida divina. Zoe, o que é? É uma vida que transborda. João 7,38 diz: rios de água viva, o que vão acontecer? Brotarão, fluirão do interior de quem crer em mim. Somente nele essa vida flui. É somente no nome de Jesus. Presta atenção, meu irmão. Você pode cuidar da sua sua vida biológica, fazer exercício, ir no médico, cuidar do seu corpo. Você pode cuidar da sua psique, da sua vida psicológica. Você pode ir no psicólogo, cuidar, tal. Mas somente em Jesus nós temos a Zoe de Deus. Somente em Jesus nós temos essa vida plena que satisfaz. Só em Jesus. Blaise Pascal, que foi um matemático que viveu, eu coloquei ali pequenininho, não estou enxergando, 1600 e bolinha a 1662, foi matemático, escritor, eu não estou enxergando nada, mas tudo bem, está aí. Eu enxergo só a letra grande só. Diz o seguinte, essa frase é de Blaise Pascal. Você já ouviu muitas vezes essa frase, né? Mas é ele que falou essa frase: no interior do homem existe o quê? O homem pode buscar o que quiser nesse mundo. Ele pode buscar a sua satisfação no que for. Mas sempre vai ter algo faltando.
E o que preenche isso é a zoe de Deus, é a vida de Deus. Presta atenção, meu irmão, somente Jesus pode te dar vida. Ah, mas eu vou ser feliz quando eu ganhar mais, eu vou ser feliz quando sair o 13º, eu vou ser feliz quando eu tiver aumento de salário, eu vou ser feliz quando eu fizer a viagem dos meus sonhos, eu vou ser feliz o dia que eu casar, eu vou ser... Não, tudo isso vai ser muito bom, mas a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo, porque só Ele pode dar esta vida, a vida que satisfaz. Amém? No verso 4, continua a leitura. Diz o seguinte: e sua vida trouxe o quê? Luz. E a sua vida trouxe luz a todos. Vou ler para vocês aqui um trechinho de Gênesis 1, 2 e 3. Diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus: haja, e houve. Presta atenção, meu irmão. Existia o caos. Existiu o caos no universo. E a terra começou a tomar forma. E o Senhor disse o quê? Haja luz. E é a partir da luz que tudo começa a fazer sentido. É a partir da luz que tudo começa a tomar a sua verdadeira forma. É a partir da luz que o caos se dissipa, que o caos vai embora. Sabe por que muitas vezes as coisas não fazem sentido para você? Sabe por que muitas vezes as coisas estão meio nebulosas para você? Porque a sua vida está como estava o universo. Antes de Deus dizer, haja luz. Um caos, sem forma, vazio e sem significado. Mas o Senhor, meu irmão, diz a você que quando você experimentar a vida dEle, a luz dEle vai vir sobre você. E tudo vai fazer sentido em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus é a vida. Jesus é a vida. Terceiro lugar, Jesus se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Evangelho de João 1, 14. Diz o seguinte: assim a palavra se tornou ser humano. Olha só, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. O Deus vivo, irmãos, já para pensar nisso? O Deus vivo veio habitar entre nós, com forma de homem. O Deus em que nós vamos prestar contas das nossas vidas. O Deus a quem o universo se submete. O Deus a quem o vento e o mar e as tempestades se acalmam com uma palavra dEle. Ele veio habitar entre nós. Ele entrou na humanidade. Ele entrou na sua criação. Presta atenção. O infinito entra no nosso espaço finito. Ele se torna imanente, ele se veste de pele humana, ele faz parte de tudo isso. O Criador olha a sua criação e toma a forma de uns da sua criação e vem fazer parte de tudo isso. Ele deixa a sua glória para habitar entre nós. Filipenses 2,6 diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar, mas ele quis estar entre nós. Ele assumiu a forma humana, ele se fez servo, e nos ensina o seguinte, meus irmãos: se você quer encontrar Deus, não busque Deus no mundo das ideias, mas busque Deus no mundo das relações.
nós. Precisa de um telão de LED aqui, viu? Porque eu aperto o botão, aí vai fazer um círculo no nós aqui, é mais fácil, né, irmãos? Se alguém tiver um telão de LED em casa sobrando, pode trazer que eu aceito, tá? Né, Julinho? Tem que falar, né? Porque vai que tá sobrando, tá guardado lá. Você comprou para assistir a Copa do Mundo, não coube na sala, você fala, vou deixar aí, vou dar para quem quiser. Nós queremos. O Deus que se fez homem, se relacionou, se fez como nós. Se eu quero encontrar Ele, eu não tenho que ir para o mundo das ideias, para o mundo das expressões, mas eu tenho que vir para o mundo das relações. Pois Ele fala, eu vim me relacionar com você. Ele veio se relacionar com você. E nos deixou exemplo. Porque o Evangelho é relacional. O nosso tema do ano que vem é um só coração. Nosso tema do ano que vem vai ser um só coração. Ele manifesta-se no meio da sua igreja. A igreja de Atos vivia isso. A igreja primitiva vivia algo poderoso. Por quê? Porque ele se manifestava no meio das relações. E o que acontecia com as pessoas que olhavam aquilo? Elas desejavam aquilo que estava acontecendo no meio deles. Por quê? Porque os relacionamentos estavam produzindo vida, estavam produzindo cura. Os relacionamentos estavam trazendo, aqueles que não tinham nada estavam começando a ter. Algo poderoso acontecia. Por quê? Porque Jesus move-se no meio dos relacionamentos. Presta atenção, irmãos. Os deuses da antiguidade, eles eram deuses truculentos, eram deuses violentos. Mas aí o nosso Deus em que nós cremos veio e manifestou-se como cheio de graça, incentivando a nós uns aos outros, e nos deixou uma grande mensagem, a mensagem de um Criador, para aqueles que a quem Ele criou. A mensagem é, eu te amo. Eu te amo. Porque Deus, o que Ele fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Presta atenção, meus irmãos. Deus não cobrou de nós. Deus não cobrou de mim, Deus não cobrou de você. Sabe o que Ele fez? Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por mim e Ele pagou o preço por você. Ele entrou no nosso mundo, para que nós pudéssemos entrar no mundo dEle. Ele fez parte daqui, para que nós pudéssemos fazer parte de lá. Sabe, meus irmãos, quer encontrar Deus? Perdoe. Quer encontrar Deus? Peça perdão. Quer encontrar Deus? Ame. Abrace. Não só no Natal, porque para muitos é só no Natal que faz isso, né? Todos os dias. Porque o nosso Natal não é somente 24 e 25 de dezembro. O nosso Natal são 365 dias por ano. Todos os dias Jesus nasce para nós. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. E está aqui no nosso meio nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Quarto lugar. Jesus veio para quê? Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira... Irmãos, a cabeça do maior religioso possível, aí de outras, isso dá um nó na cabeça dele. Um Deus tomar forma de homem e pagar as dívidas desse homem. Sabe, meus queridos, nós estávamos todos condenados à morte. Eu e você já tínhamos uma sentença escrita, pois o salário do pecado é a
nós já tínhamos uma sentença escrita. Mas para que haja remissão de pecados, e nós não tenhamos que morrer, é necessário um sacrifício em nosso lugar. E o Jesus Cristo, Deus se fez homem, se fez esse sacrifício. O cordeiro que era sacrificado pelos pecados das pessoas, Jesus veio e se tornou o nosso cordeiro, que morreu pelos meus e pelos seus pecados, para que hoje nós pudéssemos chegarmos a Deus com as nossas mãos limpas. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai. Ele é o caminho, Ele é o Pai, e nós podemos nos aproximarmos dEle, quando nós entendemos essa verdade. O povo esperava um libertador, o povo esperava um guerreiro, o povo esperava alguém que fosse tirar o domínio de Roma, o povo esperava alguém que fosse tomar o lugar deles, e fosse guerrear, um rei, um guerreiro. Evangelho de Mateus 21:9. Olha o que as pessoas diziam. E as pessoas, Mateus 21:9. E as pessoas, tanto as que iam à frente, como as que o seguiam, gritavam o quê? Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto céu. Mas naquela mesma semana, o rei foi açoitado, foi cuspido e foi crucificado. E a mesma multidão que gritou hosana, sabe o que eles gritaram? Barrabás. Barrabás, ele era uma autoridade política, ele era chefe de um partido brutal que lutava contra o Império Romano. E o povo viu o rei, gritou hosana, e na mesma semana gritou Barrabás. O mesmo povo que gritou Barrabás, o mesmo povo que gritou hosana, zombaram dele, zombaram do nosso Senhor. Porque ele era um cara simples que vinha de Nazaré, mas eles esperavam um rei glorioso e poderoso. Eles o rejeitaram. Eles o rejeitaram. E Jesus morreu para que os meus e os seus pecados fossem pagos. Jesus morreu. E sabe mais o que aconteceu? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou e voltará um dia como leão da tribo de Judá, e o verdadeiro rei, nós iremos reinar com ele, porque o rei não era aquele que o mundo esperava, mas o rei era o Filho de Deus, que se fez homem, veio, viveu como nós, foi tentado em tudo, morreu, ressuscitou, e um dia estaremos com ele para sempre. Glória ao nome do nosso Senhor, amém. Irmãos, duas perguntas que precisam ser respondidas aqui. Duas perguntas. Primeira é, Evangelho de João ainda, capítulo 1, verso 10 e o verso 11. O pessoal da banda pode subir. Diz o seguinte: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Existem duas respostas que nós podemos dar. A primeira é rejeição. Mas você fala assim, mas eu não rejeito Jesus. Eu nunca. Jesus é meu Senhor. Você pode não rejeitá-lo explicitamente. Porém, você pode ser uma pessoa totalmente indiferente. E posso te falar algo? Indiferença é rejeição. Indiferença é rejeição. Existem muitas pessoas aqui que são indiferentes ao Senhor. Eu quero te falar algo, você está rejeitando Ele.
Você pode falar, não, mas eu creio em Jesus. Eu creio no Senhor. Creio do meu coração. Mas você não submete a sua vida a Ele. Sabe o que você está fazendo? Você está o rejeitando. E a segunda resposta. Ainda, João, verso 12 agora, de João 1, diz o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É desejar que Cristo não governe somente as leis da natureza, mas é desejar que Cristo governe o seu coração também. Presta atenção, meu irmão. O Senhor quer trazer harmonia dentro de você. O Senhor quer trazer harmonia à sua vida. Ele quer tirar as trevas e o caos que está na sua vida. Ele quer dizer sobre você: haja luz. Ele quer profetizar Zoe sobre a sua vida. Você pode ter anos de cristão. Você pode ter anos de igreja. Mas sabe o que está acontecendo com você? Chegou um ponto que você já está indiferente. Vir para cá se tornou algo automático. Quem que dirige? Levanta a mão. Você pensa na hora que vai colocar a primeira marcha, a segunda, a terceira? Não, é automático. Você vai... Tanto que inventaram o carro automático. Você não precisa mais nem se preocupar. É assim. A sua vida com Deus pode estar assim, no automático. Acontece. E você se torna indiferente às coisas. Quero te dizer, você está rejeitando Ele. Mas Ele te chama a nós crermos nele. Ele nos chama a nós crermos nele. E eu quero te convidar que você fique de pé no seu lugar. Fique de pé comigo.